Fala, minha galera bonita do coração, como é que estão vocês? Tudo legal? Neste vídeo estou fazendo uma aula especial para as turmas 323 e 322, minhas turmas do coração, né? Na verdade todas são do coração, mas vocês, né, moram lá nos ventrículos do meu coração, né, porque vocês são muito queridos. Por isso que eu não vou apenas colocar uma atividade, desculpa, tinha o microfone aqui, não vou apenas colocar uma atividade no WhatsApp de forma escrita. Eu vou fazer um vídeo para que vocês possam me ver. Afinal de contas, eu sou um cara muito bonito, né? E eu sei que vocês sentem falta de mim, assim, de me enxergar, de me ver, de me olhar, né? Vocês gostam muito de mim. Então, para matar um pouquinho a saudade que vocês têm da minha pessoa, estou fazendo esse vídeo para nós falarmos de um assunto muito bacana, que é a regência verbal, tá? Regência verbal. Este é o assunto da aula de hoje. É um assunto que eu ia falar logo mais aí no segundo trimestre, mas por conta, né, dessa chuvarada que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nós vamos adiantar um pouquinho, né? E nada melhor do que começar por um vídeo até que de certa forma, é claro que não substitui totalmente a aula presencial. A aula presencial é, na minha opinião, o meio mais eficiente de se fazer uma aula e ensinar um assunto tão importante. Porém, existem recursos no meio digital, na gravação de tela principalmente, que possibilitam uma compreensão até, de certa forma, mais facilitada desse conteúdo, que é regência verbal, tá? Nós costumamos tratar essas questões de sintaxe de duas maneiras, tá? A primeira é a sintaxe de concordância, depois é a sintaxe de regência e tem também a sintaxe de colocação, tá? Então é sintaxe de concordância, sintaxe de regência, né? E sintaxe de colocação. Todas são importantes, né? A colocação é aquela colocação mais simples, é a ordem a ordem dos dispositivos dentro da frase, né? A ordem dos sintagmas dentro de uma frase, né? Então ninguém coloca o sujeito no meio da frase ou no final. Geralmente se coloca o sujeito no começo, né? Tipo, o Leandro comeu a maçã, né? Esta frase, o Leandro comeu a maçã, ela é própria de quem está falando numa linguagem bem coloquial, normal. Começa-se sempre com essa ordem, né? A, B, C, D, ou seja, sujeito, verbo, objeto, caso necessário, né? Objeto, e os adjuntos ali, que são os adjuntos adverbiais, tá bom? Lembrando que nem todas as frases têm adjunto adverbial, né? A maioria delas tem apenas ali o objeto, mas quando eu quero dizer algo a mais, né, sobre o meu verbo, eu coloco ali um adjunto que vai especificar mais. Tipo, o Leandro comeu a maçã ferozmente, né? O Leandro comeu a maçã esfomeadamente. Esse esfomeadamente é um adjunto adverbial. Por quê? Ele remete luz ao meu verbo dizendo que não comeu apenas, ele comeu de uma forma diferenciada. Tá? Geralmente os adjuntos adverbiais eles colocam ao verbo atributos do tipo onde, quando, porquê. Tá? São coisas que são atribuídas ao verbo, né? Que explicam melhor a minha frase ou meu enunciado. Mas como eu disse a vocês, né, nós temos isso aí seria sintaxe de colocação. A sintaxe de concordância consiste apenas no verbo concordar com o sujeito, por exemplo, ou mesmo dentro de uma frase onde eu tenho um sintagma nominal ali, eu preciso que o meu adjetivo combine com o substantivo que ele está se referindo, né, para poder ter concordância. Por exemplo, maçã vermelha ou maçãs vermelhas, usando aí o mesmo exemplo da fruta maçã, né? Então aí vocês veem que o meu adjetivo vermelho ele está combinando com o meu substantivo maçã, que no caso, como é uma maçã apenas, né, eu estou dizendo maçã vermelha, né? Agora, se fossem maçãs no plural, seria maçãs vermelhas. E no caso do verbo, né, no caso da concordância verbal,
Eu diria, o Leandro comeu a maçã ferozmente. Ou então, os alunos comeram as maçãs ferozmente, tá? Nesse caso aqui eu tenho mais, né, de uma pessoa que vai comer a maçã. Então eu tenho que concordar. Como o meu sujeito está no plural, o verbo também vai para o plural. Esses são rudimentos básicos da sintaxe de concordância, tá? Agora vamos para o terceiro passo, né, dessas três, né? Ó, sintaxe de colocação, que é a mais fácil, a sintaxe de concordância, que é esta, né, do sujeito com o verbo ou o substantivo com o adjetivo. E vamos para o terceiro passo, que seria a sintaxe de regência. A sintaxe de regência é um problema no português. Costuma ser um problema porque as pessoas aprendem às vezes a falar errado e continuam falando errado a vida toda e pensam que está certo. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Aquela preposiçãozinha de, tá? Existem verbos que pedem a preposição de. Existem verbos que pedem preposição de modo geral. Por quê? Esses são conhecidos como os verbos transitivos, indiretos. Verbos transitivos indiretos, eles pedem preposição. E verbos transitivos diretos são aqueles que não pedem preposição. Como é que eu sei quando o meu verbo pede ou não pede preposição? É muito simples. Basta que você substitua o objeto desse verbo, né, sendo ele, claro, um verbo transitivo. Isso aqui só serve para verbo transitivo, tá, pessoal? Verbo que não é transitivo, verbo intransitivo, eles não precisam dessa questão da regência, porque não vai pedir preposição, porque não tem objeto, ele é completo. Por exemplo, Leandro dormiu. Leandro dormiu, né, pode até admitir aí um adjunto adverbial, mas não vai pedir um complemento. Por quê? O verbo dormir ele já é completo em si mesmo, semanticamente falando. Não precisa de um complemento, não tem um objeto, né? O Leandro dormiu à mesa. O Leandro dormiu à cama. Bom, o Leandro dormiu na cama, mas esse na cama não é um objeto. O na cama é um adjunto adverbial de lugar, tá? De lugar. Então não confundam adjunto adverbial com objeto. Objeto é, por exemplo, a maçã, né? Voltando ao exemplo da maçã. O Leandro comeu a maçã. Por quê? Quem come, come alguma coisa, não é assim? Então tá, por exemplo, o Leandro matou. Leandro matou. Quem mata, mata alguém. Então, o Leandro matou o leão. O Leandro estava com muita fome e comeu o leão, né? Matou um leão para comer assado, um leão assado. Que maravilha, né? Então, o Leandro matou o leão. Tanto no caso de matar o leão ou comer a maçã, eu tenho aqui um objeto direto, que não pede preposição. Então, o verbo está diretamente ligado ao seu objeto, sem a necessidade de uma preposição fazendo ligação entre ambos os sintagmas. Mas se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, o Leandro precisa de amigos. Ele não conseguiu matar o leão sozinho e teve que chamar mais gente. Ó, o Leandro precisa de amigos para poder matar o leão. Nesse caso do Leandro precisa de amigos, quem precisa de algo, tá? Então tem uma preposição aqui no meio. O verbo precisar, nós podemos dizer então que ele é um verbo transitivo indireto, porque para chegar até o objeto ele precisa de uma preposiçãozinha antes, que é o de. O mais fácil você entender isso é substituindo pelos pronomes isso ou disso. Tá? É uma dica muito grande que eu dou para vocês e muito importante. Ó. Isso e disso. Vocês sabem que a função de um pronome é substituir sempre um substantivo. E se esse pronome substitui com sucesso o substantivo, obviamente que eu vou poder colocá-los no lugar de qualquer objeto. Lembrando que o isso é um objeto sozinho. Se eu não destruir esse microfone hoje, né, gente? Bom, o isso é um objeto sozinho. E o disso é um objeto com preposição. Disso é uma contração. É uma contração da preposição de mais o pronome isso, que vai substituir sim alguma coisa, algum objeto aí. Quando eu digo o Leandro precisa, como é que eu completaria a minha frase usando os pronomes isso ou disso? Qual seria o correto? Botar isso ou disso depois do precisar? Vamos lá, tempo. Acabou o tempo, o que vocês acham? Qual é a resposta? Isso mesmo. Aí a Ana respondeu corretamente, ó.
É o disso. O Leandro precisa disso. Então, pessoal, a regência do verbo precisar, nós podemos dizer que o precisar é um verbo transitivo indireto, que precisa de preposição, né? Olha aí, ó. Precisar precisa de preposição, tá? Por quê? É errado eu dizer que o Leandro precisa o computador. Tá certo a minha frase? O Leandro precisa o computador. Ou seria, o Leandro precisa do computador, né? Eu preciso disso. Eu preciso de um computador, tá? E existem coisas que nós erramos. Por exemplo, assim, ó. Eu preciso que. Eu preciso que você saia. Bom, se eu digo eu preciso do computador, por que eu vou colocar o que direto depois do verbo precisar, se o verbo precisar continua sendo um verbo transitivo indireto? A minha pergunta é, onde é que foi parar o de nessa frase? Olhando, eu preciso que você saia. É porque está errado, gente. Já parou para pensar nisso? Está errado. Não é eu preciso que você saia. O correto é eu preciso de que você saia. Peguei vocês agora, né? Viu só? Olha aí, ó. Você estava achando que era fácil, né? Não é fácil. Porque a gente fala, como eu comecei a falar no início desse vídeo, nós nascemos, né? E assim que aprendemos a falar, nós já vemos nossos pais falando errado e a gente vai falando errado a vida toda. Então a gente costuma dizer, eu preciso que você me dê isso, eu preciso que você saia, eu preciso que tu entre, eu preciso que... Tá errado. É eu preciso de que. Eu preciso de que. Agora eu falando assim, fiquei parecido com aquela professora do programa do Ratinho, vai dizer que não. Aquela que bota umas laranjas aqui no sutiã. Só faltou minhas laranjas aqui. Mas é verdade, gente, tá? Aquela professora ensina um monte de coisa legal, né? E hoje estou ensinando isso aí para vocês, tá? Então o certo é eu preciso de que. O verbo gostar. Vamos mudar de verbo agora. O verbo gostar, o que vocês acham? Como é que ele é? É um verbo transitivo ou intransitivo? Aliás, é um verbo transitivo direto ou transitivo indireto? Fala para mim. Andrea? Fala aí, Andrea, o que tu acha? O verbo gostar é um verbo transitivo indireto também, né? Eu gosto disso, tá? Eu gosto disso. Então, é o verbo transitivo indireto. Ó, quando cabe o disso depois do verbo, é transitivo indireto. Quando é o isso que dá certo, daí é direto, tá? Quando tem disso, é indireto. Quando é isso, é direto. Quando tem disso, é indireto. Isso é direto, tá? Ó, disso, indireto. Isso, direto. Disso, indireto. Isso, direto. Disso, indireto. Isso, direto. Aprenderam? Ó, eu gosto disso. Então, o verbo gostar é o verbo transitivo indireto, tá? Eu quero isso. Então, o verbo querer é um verbo transitivo direto. Sacou? Se tu fizer assim, tu nunca vai errar. Daí coloca ele em outras situações. Por exemplo, ó, eu quero. Nós vimos que o verbo querer é um verbo transitivo direto, porque ó, eu quero isso, né? Então tá, ó. Eu quero que você saia. Eu quero que você assista ao vídeo. Não é eu quero de que. Ninguém fala assim também, né? Não vamos exagerar, né? Mas poderia, né, pensar, né? Eu quero de que, Não, eu quero que, tá? O que, pessoal, é a continuação da frase, tá? Essa partícula que aqui, na verdade, ela é um substituto, né? É uma espécie de pronome também, né? Que vai substituir o restante da oração. Então, ele vem no lugar de objeto, né, completando a ideia do verbo, e assim como o pronome isso, ele vai admitir também um de antes ou não. Tá? Então, eu preciso de que, ou eu quero que. Sempre assim. Tá? Eu preciso de que, né, porque
precisar é um verbo transitivo indireto, ou eu quero que, tá? Eu quero que, direto. Por quê? O verbo querer é um verbo transitivo direto, não é indireto. Então não tem o de antes. E aí, aprenderam ou não? Vou botar uma lista de exercícios para vocês agora aqui no WhatsApp, né? Para vocês completarem, tá bom? Na aula de redação técnica, vocês terão que fazer um exercício que é a construção de um relato de dia de trabalho. Tá bom? Vamos começar já nesse segundo trimestre para a aula de redação técnica. Eu vou misturar aqui as duas coisas, a aula de português com redação técnica, para não dar, digamos assim, o conflito de atividade, vocês se confundirem, porque eu sei que vocês são meio preguiçosinhos, né? Querem todo mundo ir para casa, não querem fazer os trabalhos. Eu sei que vocês são assim. Todo mundo é, na verdade, né? Então já vamos fazer uma coisa só. Vocês vão construir frases para a matéria de redação técnica, observando esses critérios de língua portuguesa que eu ensinei para vocês, tá? Vocês vão cuidar nas frases, sempre que tiver um verbo transitivo, direto ou indireto, para colocar a partícula que ali corretamente, tá? Eu vou colocar também 10 frasezinhas para vocês aqui no grupo do WhatsApp, para vocês responderem, mas o principal é que vocês construam um relato de dia de trabalho, tá? Pode ser no Tambo, pode ser lá na parte do gado de corte, né, onde vocês fazem as atividades com o professor Fabinho. Pode ser na parte da agroindústria também, né? Uma atividade de um dia de trabalho como se estivesse no estágio de vocês, né? Só que vocês vão, digamos assim, vocês vão fazer um relatório como se estivesse no estágio contando o dia de trabalho, tá? Não precisa ser muito comprido, não precisa ser muito extenso, pode ser bem simples, na verdade, mas eu preciso que vocês façam isso para poder exercitar esse conteúdo que é muito importante. Lembrando que a língua portuguesa não é nada se vocês não aplicarem na vida de vocês, pessoal. Tá? A língua portuguesa não é nada se vocês não aplicarem na vida de vocês. Só vai fazer sentido você estar aí na escola, numa manhã fria de segunda-feira, assistindo um vídeo de um professor bonitão, tá? Uma aula que, né, às vezes não vai ser chata se tu não aplicar para tua vida, mas se tu usar esses conteúdos para tua vida, tu vai ver o quanto é importante você estar aí agora sentado tentando aprender alguma coisa. Lembrando que é que nem andar de bicicleta, né? Aliás, é o contrário. Se tu andar de bicicleta uma vez, tu nunca mais esquece. Mas o português, se tu não aplicar na tua vida todos os dias, inclusive nas mensagens que tu manda no WhatsApp para as pessoas, para os teus amigos lá, convidando o boy para sair, convidando a mina para um jantar, né? Tu não vai entender o português, porque tu tá abandonando ele. Então procura escrever certinho no WhatsApp, procura fazer o teu relatório de estágio certinho, porque isso é muito importante, tá? Para mim, né? Que eu quero o sucesso da vida de vocês e para vocês como um todo. Pessoal, só mais uma coisinha, já vou acabar o vídeo, tá? Tá no final, pode olhar aí no stream que já tá quase acabando o vídeo. Ó, língua portuguesa não é só pro vestibular e pro Enem. Tá, queridos? Não é só pro vestibular e pro Enem, meus queridos. Não é, tá? Vocês costumam pensar assim, eu vou aprender português para poder ir bem na prova do Enem. Tá, a prova do Enem é uma prova importante para ti. Mas pensa assim, ó, mais importante que o Enem é a tua vida, tá? O Enem é um dia, é uma prova de um dia. A tua vida, né, vai até ali 100, 120 anos de idade, se Deus quiser. Tá? Então, esse tempo todo que tu vai estar vivo, tu vai falar português. Então, procura aprender o português certinho para não errar e não fazer feio para os outros. Tá legal? Fica combinado? Ó, amo vocês. Abração. Faça os exercícios, viu?